Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos aqui mais um domingo, né? Via Zoom, com a Igreja Transcultural de Barueri. Louvado seja o nome do Senhor. E, como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Romanos, no capítulo 12, né? O apóstolo Paulo, ele escreve ali palavras que são extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. E antes de entrar no texto de Romanos, eu gostaria que vocês tivessem em mente um texto, não precisa abrir não, eu só quero ler para vocês um texto que está em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6. Quando Deus ele se revela a Moisés, né? Moisés tem uma visão poderosa de Deus. E Moisés ele pede para Deus: Senhor, eu quero ver o seu rosto. E Deus fala para ele: ninguém, homem nenhum pode ver o meu rosto, porque no dia que um homem vir o meu rosto, ele vai morrer. Mas eu vou te colocar entre duas rochas na fenda, né, de uma rocha, e eu vou passar por você, e você vai ver as minhas costas. E quando Deus faz isso, Moisés, tomado pela presença de Deus, ele fala algumas palavras. E as palavras que Moisés falou são de extrema importância. Todo cristão deve conhecer essas palavras, de preferência de cor. Mas eu vou ler para vocês aqui, essas palavras estão em Êxodo 34, 6, que diz assim: Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, perante a face de Moisés, né? Clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Irmãos, eu estou enfatizando aqui com os meus dedos para vocês verem. Olha só, eu quero que vocês tenham essa palavra em mente. Jeová, o Senhor, Deus, vamos lá, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente. A ênfase desse texto, irmãos, né? Muitas pessoas, principalmente aqueles que são contra Deus, aqueles que são ateus, aqueles que são contra a Bíblia, a palavra de Deus, eles gostam de dizer que como um Deus tão amoroso vai enviar alguém para o inferno, né? Porque o texto diz que ao pecador, ao culpado, não tem por inocente. Mas antes de dizer isso, olha quantas qualidades. Vou ler mais uma vez. Misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então o nosso Deus, ele é expansivo, ele é muito grande em amor, em misericórdia, em graça. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Com isso em mente, nós vamos agora para Romanos, no capítulo 12. Agora sim, vou pedir para a Roberta colocar na tela. E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode tirar. Então, irmãos, esse texto é um texto muito famoso, é um texto muito conhecido, né? Muitas pessoas decoram esse texto. Ele é uma bênção, realmente, esse texto. E eu gostaria, nessa manhã, de destrinchar esse texto com vocês, de estudar esse texto com vocês, né? Então, vamos lá. O primeiro versículo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício. Como que eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício? Querido, no Antigo Testamento, a gente precisa entender a Bíblia como um todo. Quando Deus revelou para Moisés a forma que ele deveria ser adorado, a forma que ele deveria ser servido, né? A forma de nós nos relacionarmos com o Senhor, ele estabeleceu alguns tipos de sacrifício, algumas formas de sacrifício. Então, no Antigo Testamento, era escolhido o melhor cordeiro ou o melhor animal, não era só cordeiro, tinha outros animais também, mas tinha que ser o melhor, sem defeito, sem mancha, sem ruga, o mais saudável, o mais perfeito dos animais, ele era oferecido em sacrifício. E esse animal, ele não tinha culpa de nada, coitadinho, né? Ele era o mais perfeito ali da turma de animais que estava, e ele morria de forma involuntária. Pegavam ele e, para remissão do pecado daquelas pessoas, ele era morto. Deus estava mostrando para aquele povo que, para que houvesse perdão de pecados, era necessário derramamento de sangue, né? Isso está no Antigo Testamento. Muito bem. E o que é o sacrifício agora no Novo Testamento? Nós estamos desse lado, nós estamos no Novo. O Antigo Testamento a gente lê para entender, né? Mas nós estamos do lado de cá da história, nós estamos vivendo o tempo da graça do Novo Testamento. E no Novo Testamento, queridos, antes de entrar no Novo Testamento, eu quero falar de Jesus. Jesus, vocês sabem, é o Cordeiro de Deus, né? Ele é essa ovelha perfeita. Não teve pecado, não teve mancha, não teve doença. O mais perfeito entre os homens. O próprio Deus encarnado. Aleluia. E o que ele fez? Ele se ofereceu em sacrifício. Diferente do animalzinho do Antigo Testamento, Jesus foi um sacrifício voluntário. Ele se voluntariou. A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. É isso que está escrito em Apocalipse. Então Jesus, a missão principal de Jesus foi justamente vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados, o mais saudável, o mais perfeito. Ele morreu voluntariamente, ele se entregou por nós. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está se referindo ao sacrifício do Antigo Testamento, ele está se referindo ao sacrifício de Jesus, e ele está dizendo para você e para mim, né? Na verdade, ele está dizendo para os crentes lá de Romanos, mas nós podemos aprender com isso. Ele está dizendo assim, os crentes lá de Roma, né? Os crentes romanos que estavam em Roma, ele diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, olha que linda essa comparação. No Antigo Testamento, o animalzinho morria involuntariamente, coitadinho, né? Nem sabia o que estava acontecendo, estava morrendo pelo pecado do povo. Jesus morreu voluntariamente. Qual é o sacrifício que eu e você temos que fazer? Nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo,
Você e eu não precisamos morrer fisicamente, de fato e de verdade. Oh, louvado seja Deus! Jesus já morreu por nós. Jesus já se sacrificou por nós de fato e de verdade. Então o meu e o seu sacrifício é um sacrifício simbólico. É um sacrifício simbólico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos apresentamos a Deus voluntariamente. A esse Deus amoroso, misericordioso, tudo aquilo que eu li, nós nos apresentamos a Ele como se fôssemos um sacrifício vivo, um sacrifício consciente, um sacrifício santo. E o que é santo? É ser separado para Deus, ser exclusivo de Deus. Deus é exclusivo, é o nosso Deus. Nós não temos outro Deus além do nosso Deus. E nós somos o seu povo santo, o seu povo separado, o seu povo exclusivo. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um sacrifício agradável, ou seja, um sacrifício prazeroso, que traz prazer a Deus, um sacrifício satisfatório que enche o coração de Deus de alegria e de satisfação. Amém, querido? Amém. E aí o texto termina, o versículo 1 termina dizendo que é o vosso culto racional. Ah, irmãos, a gente acha, né, no século XXI, como a gente é ingênuo muitas vezes. A gente acha que cultuar a Deus é se reunir de domingo, cantar algumas palavras, ler um texto da Bíblia, fazer uma meditação, e isso é um culto a Deus, né? É verdade, isso é um culto a Deus, mas o culto bíblico, o culto apostólico, né, o culto ensinado nas Escrituras, é esse aqui. É quando eu me ofereço a Deus. Deus, ele se ofereceu a nós. Queridos, o cristianismo é a única religião em que o Deus Criador, ele morre pela sua criação. Para poder salvar a sua criação, ele dá sua própria vida a ela. Porque ele é misericordioso, benevolente, tudo aquilo que nós lemos, né? Então nós, o que nós temos que fazer em correspondência a esse amor? Nós vamos então cultuar a Deus nos entregando como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Esse é o quê? O nosso culto inteligente, o nosso culto racional, o nosso culto que nós estamos simbolicamente representando através da nossa própria vida o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus. Nós estamos representando esse sacrifício na nossa vida diária. Então, quando você, toda vez, querido, presta atenção, eu sei que está um pouco didático demais essa palavra, mas é importante você entender. Quando você diz não ao pecado, quando você muda o canal de televisão de propósito para não pecar, quando você vai falar uma palavra, mas você não fala, quando você vai xingar, mas você não xinga, quando você perdoa, esse é o seu culto racional. Você está se apresentando a Deus como um sacrifício vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha consciência disso. O nosso culto a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que ir na igreja. Nós cultuamos ao nosso Deus a cada minuto, a cada instante, a cada decisão, micro decisão que nós tomamos. Xingo ou não xingo, falo ou não falo, ofendo ou não ofendo, agrido ou não agrido, assisto ou não assisto, leio ou não leio, participo ou não participo, bebo ou não bebo, faço ou não faço. Nós estamos cultuando a Deus ou deixando de cultuá-lo. Ok? Esse foi o primeiro versículo. Vamos ao segundo? Louvado seja Deus. Segundo versículo, põe na tela, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode tirar. Eu esqueci de dizer no começo dessa palavra que a nossa meta é conhecer
a vontade perfeita de Deus. E mais do que conhecer, é experimentar a perfeita vontade de Deus. Experimentar no sentido literal, no sentido de ter experiência, no sentido de viver a vontade perfeita de Deus e ter uma relação e ter uma experiência com Deus, ok? Esse é o alvo que Paulo está chegando. Então ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, né? E não vos conformeis, ou seja, primeiro passo, entenda o que é um culto a Deus, apresente-se como um sacrifício vivo, um sacrifício simbólico, vivo, santo, exclusivo, agradável a Deus, e além disso, somado a isso, não vos conformeis com o mundo, né? Não se adequar, não se acostumar, não tomar a mesma forma, não pensar e agir da mesma maneira que o mundo age, que o mundo faz as coisas. Queridos, deixa eu ler um outro texto para vocês, não precisa abrir, não, mas se você quiser anotar, você pode. Anota aí, 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz assim, virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, nós estamos vivendo esses tempos aqui. Foi o apóstolo Paulo que escreveu Romanos e que escreveu para o seu discípulo, né, Timóteo, que era um pastor jovem. Ele escreveu assim, Timóteo, deixa eu ler aqui a partir do 2. Pregue a palavra e insista em tempo e fora de tempo. Corrige, repreenda, exorte com toda paciência e ensinamento, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, haverá um tempo na humanidade em que as pessoas não estarão mais interessadas, não vão querer saber mais da sã doutrina, da doutrina de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, mas eles tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São pessoas que levantam líderes que vão falar para elas aquilo que elas querem ouvir. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, ninguém mais fala em inferno, ninguém mais fala em justiça, a gente só quer ouvir que Deus é amor, né? Mas a gente não quer ouvir, como eu falei no primeiro texto, que ao culpado não tem por inocente. Não, essa parte a gente não quer ouvir. A gente não quer, muitas vezes, ser confrontado pela palavra de Deus. A gente só quer a parte boa. E muitas, né? Às vezes você fica chateado, você fala, puxa, mas por que tanto escândalo no meio da igreja? Por que tantos pastores, tantos roubos, tanto isso, tanto aquilo? Porque, irmãos, tem gente que quer ouvir isso. Tem gente que quer participar disso. Se tem esse tipo de líder, é porque tem gente que está dando ibope para esse tipo de palavra. E nós temos que fazer o quê? Não nos conformar com isso, não nos conformar com o mundo, com a forma do mundo pensar, com a forma do mundo agir, com os valores mundanos, né? Porque a palavra também diz que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? O mundo está morto, o mundo está podre, o mundo está em decomposição no próprio Satanás, no próprio maligno. E nós somos o quê? Tirados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos entender a palavra, né, como um todo. E eu anotei aqui alguns sinônimos de conformar. Porque nós diz, né, não vos conformeis.
Então vamos entender um pouquinho a palavra conformar, fazer uma reflexão. Quais são os sinônimos? Quais são aquelas palavras semelhantes a essa? Tolerar. Então, não tolere o pensamento anti-Deus, anticristão, antibíblico, né? Comportamentos, pensamentos, e aí você sabe ao que eu estou me referindo, né? Não tolere, não concorde, não se submeta a eles, não se sujeite a eles, não se identifique, olha só quantas palavras com eles, não se ajuste, corresponder, né? Não corresponda a eles, não se adapte, não se molde, não se adeque, não se harmonize com esses valores. O mundo, queridos, eu tenho uma notícia, uma péssima notícia para dar para vocês. Uma péssima notícia. O mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. E eu quero ler um outro texto para você, não precisa abrir também, presta sua atenção, 2 Pedro, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 a 6, diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Esse texto está falando da justiça de Deus. Deus, ele é longânimo, ele demora em irar-se, ele é tudo aquilo que eu falei no começo, mas ao culpado não tem por inocente. E o texto está dizendo, se ele não perdoou os anjos e não perdoou o mundo antigo, né? Está implícito que ele não vai perdoar essa geração também. Esses pecados terríveis. Nunca se fez tanto aborto, por exemplo, quanto se faz hoje em dia. Matar a vida mais inocente que existe, mais indefesa, né? E tantos outros pecados que eu não preciso falar aqui. Essa geração que tem comichão no ouvido, ela não quer ouvir nada que confronte os seus valores pessoais, os seus valores humanos. E as pessoas falam, né? Verdade absoluta não existe. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Verdade é verdade. A água, ela ferve quando ela atinge 100 graus Celsius. Isso é uma verdade absoluta. Ah, mas no meu fogão, não. Pode colocar lá que vai ferver em qualquer fogão, em qualquer fogo. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, ela vai ferver. Então a verdade é assim. Ela funciona em qualquer lugar. Ela funciona para todo mundo. Mas nós vivemos num mundo que está relativizando a verdade. E isso é muito sério. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não se adequem, não se conformem, não tomem a forma desse mundo, ok? Mas, cadê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é o nosso destino final. Nós estamos caminhando, nós queremos conhecer essa vontade perfeita de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Virei a página. Deixa eu ver aqui. Para que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é transformar? Transformar é alterar, é mudar.
Então eu vou transformar, eu vou me apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Ponto 1. Ponto 2. Eu não vou me conformar com esse mundo, eu não vou tomar a forma desse mundo, né? Mas eu vou transformar o meu entendimento. Irmãos, prestem atenção. Eu vou me apresentar a Deus como um sacrifício de forma voluntária. Eu posso fazer isso ou não. Eu posso querer isso ou não. Eu não vou me conformar com a forma de pensar e com a forma de agir desse mundo de forma voluntária. É uma decisão que eu tomo. Os irmãos estão entendendo? Está em mim o poder de não me conformar com esse mundo. Tem muito crente, lamentavelmente. Muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas que estão se adequando a esse mundo. E eu vou renovar a minha mente de forma voluntária, porque eu quero, porque eu tenho esse poder de decisão, né? Então eu vou transformar. E a renovação. O que é renovar, irmãos? Renovar a mente, a renovação do vosso entendimento. Renovar. Renovar. Tornar novo outra vez. Voltar ao estado original. Repita isso comigo. Diga, voltar ao estado original. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou me apresentar a Deus, aleluia. Não vou me conformar com isso, tomar a forma desse mundo, não vou me adequar a esse mundo. E, além disso, eu vou renovar o meu entendimento. Eu vou buscar, através da palavra, através da meditação nela, através dos meus estudos, através dos meus esforços, eu vou levar a minha mente, o meu entendimento ao estado original. Qual é o estado original? É o estado de Adão antes da queda. Eu vou me relacionar com meu Deus de uma maneira nua, de uma maneira verdadeira, de uma maneira sem culpa, sem pecado. Eu já fui perdoado, Jesus já morreu por mim, não tem nada que eu possa fazer a não ser amar, exaltar e glorificar esse Deus por tão grande salvação. Aleluia. Oh, aleluia, como dizia o Marcos Cruz, né? Vamos jogar as cadeiras para cima, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, quando você fizer isso, aí ele termina. Para que? Qual é a finalidade de tudo isso? Por que eu vou me apresentar como sacrifício vivo? Por que eu vou não me adequar a este mundo? Por que eu vou renovar a minha mente? Qual é a finalidade? Para que eu experimente, para que eu tenha experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que ele abre Romanos capítulo 12. E aqui já tem uma palavra completa, né? Que horas são, hein? Deixa eu ver. 20 para meio-dia. 20 para meio-dia? Tá bom. Eu vou passar rapidamente pelo resto do texto, tá bom, irmão? Porque, tá bom, pastor, mas como é que eu faço tudo isso? O apóstolo Paulo, ele ensina como a gente faz isso nos versículos seguintes. No versículo 3, põe pra gente aí. Hoje a palavra está parecida com uma escola dominical, né? A gente está aprendendo a palavra de Deus. Diz assim o versículo 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Temperança na Bíblia é domínio próprio, tá? Saiba com domínio próprio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Querido, primeiro ponto aqui para você fazer essas três coisas... Tira. Para você fazer essas três coisas é conhecer a si próprio. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. E você tem que viver de acordo com a fé que você recebeu. Você tem que obedecer a Deus de acordo com o conhecimento que você tem, né?
Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 15, diz assim: e a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele sabe se você tem capacidade para receber 5, para receber 2, para receber 1, para receber 0,2, para receber 1 milhão. E você tem que conhecer essa capacidade. Você tem que se conhecer diante de Deus. Amém? Do versículo 4 ao versículo 5, vamos lá, rapidinho agora. Do versículo 4 ao versículo 5, ele diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Segundo ponto, irmãos, é conhecer o seu irmão, a pessoa que está do seu lado no corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, temos funções diferentes, funções variadas. Parábola dos talentos, de novo, Deus reparte esses talentos. 1 Coríntios 12 diz que é o Espírito Santo que distribui os dons segundo o benefício do corpo de Cristo, né? Nós somos membros uns dos outros. Então, nesse processo de renovação da mente, de não se adequar ao mundo e de nos entregar a Deus como sacrifício vivo, nós temos que conhecer a nós mesmos, a nossa capacidade, saber o que a gente é capaz de fazer e não é capaz de fazer, conhecer a capacidade do nosso irmão, respeitar, valorizar, admirar. Amém? E agora do versículo 9 ao 21, não precisa abrir, ele fala: o amor seja não fingido, né? O amor seja fraternal. Fraternal significa amor de família, que são conselhos que o apóstolo dá aqui no nosso relacionamento com o mundo, de um modo geral, com as pessoas que estão na igreja e fora da igreja. Então, o amor seja não fingido, versículo 10. O amor seja fraternal, versículo 11. Sejamos fervorosos no amor, ardentes, calorosos. Aliás, fervorosos no Espírito, conhecer o Espírito Santo de Deus. Versículo 12. Alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Tudo isso. Versículo 13, cuidar uns dos outros, ser hospitaleiros, receber bem as pessoas. Versículo 15a, alegrar com os que se alegram. Irmãos, isso poucas pessoas têm essa capacidade. Porque quando uma pessoa se alegra, o outro já tem inveja. Não consegue se alegrar, não consegue sentir felicidade pelo outro. Sempre acha... O foco está sempre nele. Não, alegre-se com os que se alegram, festeje o carro novo, o emprego novo, a situação nova do seu vizinho, do seu parente. E a parte B é chorai com os que choram. Ou seja, é ter compaixão, é colocar-se no lugar do próximo. É o oposto daquele bem feito. A pessoa está chorando, passou uma perda, aconteceu alguma coisa, bem feito, ele merece. Não! Não é isso que a palavra diz. Renove a sua mente. Volte ao estado original. Tenha compaixão. Chore com os que choram. Versículo 16. Satisfação pessoal. Sem avareza, sem inveja. Deixa eu ver o que está escrito lá no 16. Versículo 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, seja satisfeito, seja agradecido pela sua casa, sua cama, seu carro, seja lá o que for. Se você não tem carro, você tem pé para andar, para caminhar, você tem saúde. Louvado seja Deus, agradecido, satisfação, sem avareza, sem inveja, sem ansiedade. Versículo 17, não pagar o mal com o mal, mas
né? Não guardar rancor, não ser uma pessoa vingativa, mas perdoar. Tudo isso refere-se ao estado original, ao renovar a nossa mente, querido. Versículo 17, ser honesto com todos. 18, ter paz com todos, se possível, né, no que depender de você. Porque o 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Irmão, nem sempre é possível ter paz com todos os homens. Às vezes a guerra, ela cai no teu colo, ela vem, ela te procura, né? Mas no que depender de você, tenha paz. Seja pacífico, né? 19. Não se vingue, entrega as coisas nas mãos do Senhor. 20. Seja misericordioso e pacificador, promotor da paz. Aleluia. E o 21, né? Que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Querido, nunca retribua mal com mal. Isso é muito antibíblico, é muito anticristão. Tem uma música dos Titãs que fala assim, né? Eu não vou fazer igual, eu vou fazer pior. Eu vou fazer pior. Não tenha essa atitude. Renove a sua mente, leve a sua mente ao estado original. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Leia Romanos capítulo 12. Tem lições tremendas para a nossa vida. E para terminar, eu quero reforçar aqui com você. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tomar a forma, não se adequar à maneira ímpia e pecaminosa do mundo, mas transforme a si mesmo. De que forma? Pela renovação do vosso entendimento. Fazendo isso, vocês vão ter experiência com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém? Senhor, nós exaltamos o Teu nome por essa palavra, Pai. Oh, Deus, aleluia. Ensina-nos, Pai, a renovar a nossa mente. Amém. Ensina-nos a ser o oposto do que o mundo é, a ser o avesso do que o mundo é, a ser o contrário, antagônicos, paradoxais àquilo que o mundo tem sido, papai. Porque, como eu disse, ó Deus, em tom de brincadeira, o mundo vai de mal a pior, as coisas só tendem a piorar. E a palavra de Deus mesmo nos ensina, papai, que nos últimos tempos, os mesmos pecados pré-diluvianos, os mesmos pecados que aquela sociedade que passou pelo dilúvio exercia, são os mesmos pecados que vão antecipar a volta do Senhor Jesus. Então nós temos que estar opostos, avessos a esse sistema mundial, a esse sistema pecador. Ensina-nos, Pai, a renovar a nossa mente através da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ensina-nos, Senhor, a transformar-nos a cada dia, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É o que nós oramos, Papai. E pedimos, ó Deus, dá-nos uma semana abençoada, um domingo Amém, gostoso, ó Deus, na Tua presença, que nós possamos aproveitar a nossa família, os nossos amigos, ó Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Aleluia.